Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz, é um prazer estar com você mais uma vez neste programa especial. Este programa é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva. É um prazer muito grande estar com você nesta próxima hora, em que nós estaremos partilhando com você a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler com você um texto que está em Mateus capítulo 4, verso 12 ao versículo 17. O texto diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E ele diz aqui um pouco mais, algo assim especial, no verso 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou ler outro texto para você, mas daqui a pouquinho, mas agora nós vamos ficar só com essa parte aqui dos capítulos de Mateus capítulo 4, e nesse texto aqui do versículo 12 ao versículo 17. A Bíblia diz que Jesus aqui no capítulo anterior, aliás, no mesmo capítulo, nos versos anteriores, nos versículos de 1 a 11, diz que Jesus, ele esteve se preparando para começar o seu ministério. Nessa viagem que estivemos a Israel, nós fomos a Jericó, e lá em Jericó nós vimos duas coisas importantes. Um sicômoro antigo, bem antigo, que é chamado de o sicômoro de Zaqueu. É claro que aquele não é o sicômoro que Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, subiu para ver Jesus, mas é uma árvore muito interessante. Mas o sicômoro, aquele sicômoro não é tão antigo assim, até porque não existe na história ou naquela região um sicômoro com 2000 anos de idade. Mas aquele sicômoro lembra Zaqueu. E nós paramos ali, o pessoal tira foto, sabe como é. Mas um pouco à frente, nós fomos a um lugar muito especial, chamado Monte da Quarentena, ou Monte da Tentação. Aquele monte ali, há mosteiros, aonde sacerdotes ficam ali em jejum, em orações, por anos. Eles estão ali. Se estão fazendo a vontade de Deus, não sei, é entre eles e o Senhor. Mas é impressionante aquele lugar, porque quando paramos ali, nós lemos o texto, esse texto aqui, de Mateus 4, verso 11. Não vamos fazer a leitura, porque a nossa palavra não é esta. Mas uma coisa que eu, assim, pude perceber depois de estar frente àquele monte, aonde Jesus foi tentado, aonde o diabo esteve com Jesus e o transportou dali a vários lugares para tentações fortíssimas. Eu estava pensando e algo assim me ocorreu, assim muito especial. É que foi nesse monte da tentação, depois que o diabo deixou Jesus, que as tentações cessaram, eu entendo que o Espírito Santo passou para Jesus o mapa, os próximos passos do seu ministério. E você pode ver aqui que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia.
A Bíblia diz que, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Interessante, porque eu creio que aqui o Espírito Santo, ele dá uma direção, porque Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos fazer a vontade da carne, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O cristão espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não anda na carne, ele não anda fora do propósito divino. Ele anda no centro da vontade de Deus. E Jesus, mais do que qualquer um, foi uma pessoa que andou 100% no centro da vontade de Deus. E nós vemos aqui que Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade beira-mar, a cidade que está à beira do Mar da Galileia. Mar da Galileia tem 22 quilômetros de comprimento e 13 de largura. É um lago de água doce. E ali foi o lugar onde Jesus andou sobre as águas, aonde ele repreendeu a tempestade. Foi ali naquela região que Jesus, ele escolheu os seus 12 naquela área, e você vai entender isto um pouco mais à frente. Agora, Jesus, ele estava ali num lugar tão simples, num lugar tão peculiar, mas um lugar assim, terreno, um lugar de pó, de terra, de barro, um lugar onde as pessoas eram simples. Agora, imagine, Jesus, o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, Criador das galáxias, Criador de todo o universo. Isso que você está vendo aí foi criado pelo Senhor. Jesus, ele é Criador de tudo, é Criador dos céus e da terra. Os cientistas estavam dizendo que esse é chamado sombreiro. Se você, é como se fosse um disco, se você mora nessa ponta, do lado esquerdo do disco, e sua mãe morasse lá do outro lado, e você fosse visitar a sua mãe, você levaria 100 mil anos para chegar de uma ponta, de um lado, para atravessar este lugar aí. Se você morasse ali, numa ponta, e fosse visitar sua mãe lá do outro lado, ainda bem que a gente não vai fazer isso, e vai chegar lá, não vai ter nem os ossos, não vai chegar nem os ossos. Quando chegar lá, nem a nossa mãe vai estar lá, nem um fio de cabelo, não é? Tamanha é a distância no universo. Os cientistas dizem que o nosso sistema solar, na chamada Via Láctea, é tão pequeno que é como se fosse uma moeda dentro do continente americano. Então você vai ver que toda essa grandeza, tudo isso que foi feito, tudo isso aí que foi criado, essa majestade do Criador, tudo isso aí foi criado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que, e por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que porque dele, e por Ele, e para Ele, foram criadas todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A Bíblia diz que, no capítulo 8 do livro dos Salmos, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está no Salmo 8, e especialmente o Salmo de número 19. O Salmo está dizendo que Deus colocou ali o universo como se fosse uma vitrine. Quando fala de vitrine, as mulheres entendem muito bem o que é uma vitrine. Você passa numa loja e está ali uma loja de vestidos, de roupas, de noivas, as últimas modas, os vestidos mais bonitos da terra estão estampados ali para venda, e a pessoa que passa, a mulher que passa, olha ali e ela fica encantada, ela fica em estado de êxtase de ver tanta coisa, tanta roupa bonita, sapato. Ela olha e diz: olha, isso é uma visão maravilhosa, isso é uma visão poderosa. E o que você está vendo aí é o que está no Salmo 19.
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está dizendo que Jesus, quando criou todas as coisas, ele criou, assim como se fosse o texto assim hebraico, a maneira que ele foi colocado ali, é como se fosse o seguinte: Deus criou os céus, o universo, como se fosse uma vitrine, dizendo, olha, eu vou colocar estampado aqui para vocês olharem. Isso é para os cientistas contemplarem. Aí o cientista, ele faz o seguinte, ele não consegue enxergar tudo, ele cria um binóculo, uma luneta, e ele vai criando, ele diz, olha, eu estou vendo, mas não estou vendo direito. Ele leva assim aquela geração paz, ele levanta uma outra geração de cientistas e diz o seguinte, vamos criar uma luneta maior e mais perfeita do que a geração passada criou. E eles criam, e outra, e mais outra, e mais outra. Hoje eles têm aparelhos superpotentes que podem ver de uma forma tão longínqua, tão distante, como é tirada essas fotografias e mostrada. E nós podemos ver a glória de Deus, como isso aí traz a glória do nome do Senhor. Mas tudo isso está no Salmo 119. E você sabe quem foi que criou isto? Foi Jesus. Jesus criou isto. Jesus criou os céus, criou a terra, Jesus criou o universo. Você pode ver que o Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor é criador do universo. Nós sabemos que Ele criou os céus, Ele criou a terra. Esse Jesus que criou as estrelas, as galáxias, Ele criou o universo, Ele criou perfeito. Algumas pessoas dizem, pastor, mas que coisa linda, o que é isso aí? Algumas pessoas dizem que quando Deus estava criando, as vestes de Deus foram tocando o espaço, o infinito, e foi gerando isso aí. Algumas pessoas dizem, mas por que Deus criou isso aí, pastor? Porque até onde nós sabemos, ninguém mora ali. Olha, se não mora, eu creio que também não mora, não descobriu gente lá, mas eu acredito que Deus criou aí, isso aí para ele, sabe? Eu acho que Deus pega uma cadeira lá no céu, trazendo aqui para a realidade nossa, não é? E coloca assim na frente do seu trono, na frente da sua mansão, e ele olha para um negócio desse aí e diz o seguinte, olha filhinhos, esse aqui é meu jardinzinho, esse aqui é o meu quintal, viu? Esse aqui uns pezinhos de banana que eu plantei, uns pezinhos de maçã que eu coloquei no meu quintalzinho. Isso aí que você está vendo, meu irmão, é o quintal de Jesus. É apenas o jardim da frente da casa do Senhor, de Jesus Cristo. Então, esse texto aqui está dizendo que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Aqui agora você vai ver que Jesus, ele cumpre literalmente a palavra do Senhor na sua vida. Isso é, ele vai para Zebulon, ele vai para Naftali, ele vai para o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O que eu acho mais impressionante aqui, duas coisas, para a gente mostrar a você as próximas gravuras. Primeiro, Jesus, ele estava no monte, ele estava limitado. Você viu que tudo isso aí que nós mostramos, esse infinito, essa grandeza, essas coisas tão lindas, foram criadas pelo Senhor, foram criadas por Jesus. Jesus é o Criador. Em João, capítulo 1, diz que tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Isso é, Jesus é o autor da criação. É algo muito especial. A segunda coisa, Jesus estava ali em forma humana, limitado. Olha, você já pensou? O Rei do universo, o Rei dos céus, da terra, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, ele vira este mundo. Você viu essas gravuras, você viu esses quadros, você viu essas imagens.
É muito forte. Agora, o que mais nos impressiona é que esse Jesus, antes de começar o seu ministério, depois de batizado no Rio Jordão, ele foi para um lugar, que é o lugar onde está ali o Monte da Quarentena. Ali ele ficou 40 dias e o Espírito Santo deu para ele toda a direção, deu para ele toda a orientação que ele precisava. Agora, o que mais me impressiona é que esse Jesus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todas as coisas, esse Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitou ali quer dizer tabernaculou, isso de onde vem a palavra tabernáculo. Eu levaria aqui horas só para explicar esse versículo, usando a ilustração, o significado do tabernáculo. O tabernáculo era onde Deus habitava no meio do povo de Israel. E o tabernáculo representava o corpo humano, representava o corpo, representava a alma e representava o espírito. E ali Deus habitava. A Shekinah, a glória de Deus, habitava no tabernáculo e depois habitou no templo, que também representa o corpo humano, representa o corpo, a alma e o espírito, e representa também a igreja do Senhor na terra. A Bíblia diz que a glória do Senhor habita sobre nós. O Espírito de Deus habita sobre nós, nesse vaso de barro. Jesus, ele veio a este mundo. E ele veio de forma tão simples. Agora, preste bem atenção. Aonde Jesus foi morar? Nós estivemos em Israel. E um dos lugares que nós conhecemos foi o lugar aonde Jesus foi morar. Jesus foi morar no mar da Galileia. Ele foi morar ali na Galileia, chamada Galileia das Nações, onde havia muitos povos, muitas etnias. E nós sabemos que ali Jesus, em Cafarnaum, a cidade marítima, Jesus ele fez o seu quartel-general. Ali ele habitou. Maior parte do seu tempo, da sua vida, isso é, do seu ministério, ele habitou ali. Porque até antes de ser batizado, ele ficou em Nazaré. Nazaré foi a casa de Jesus, certamente do seu nascimento até mais ou menos os 30 anos. Depois ele foi batizado por João no Rio Jordão, do João Batista, e depois do batismo ele seguiu para o Monte da Tentação, Monte da Quarentena, está lá até hoje, e depois dali ele recebeu um comando, a direção, a orientação do Espírito Santo para montar o seu quartel-general em Cafarnaum. E em Cafarnaum, de Cafarnaum ele viajava para outros lugares e finalmente ele foi para Jerusalém, onde ele passou os últimos dias da sua vida, onde ele foi julgado, preso, ele foi crucificado, ele foi morto e lá em Jerusalém ele também ressuscitou. E nós sabemos que Deus, ele mostrou, o Espírito de Deus mostrou para Jesus o mapa, o caminho, a direção. Interessante que quando Jesus ele veio à Terra, você pode ver algo interessante aqui. O lugar aonde Jesus esteve. A Bíblia diz que aqui, um pouco à frente, diz que o povo que estava em trevas, que está aqui no versículo, deixa-me ver, eu creio que o versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você viu as primeiras imagens muito fortes, porque as primeiras imagens, quando você percebe, ao contemplá-las, você fica chocado, sabe por quê? Você se sente tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, em relação à imensidão do universo, da grandeza. Isso aí é um pedacinho da criação do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Criador e Ele também é o herdeiro de tudo aquilo que Deus fez. Agora, eu vou passar para você e você vai ver outras imagens fortes e você vai ver uma coisa muito importante. Esse é o Mar da Galileia. Aí, nós falamos que ele tem 22 quilômetros de comprimento, tá?
e 13 quilômetros de largura. Eu estive nesse lugar aí mais ou menos há uns 24 anos atrás e o nível da água era bem mais acima. O Mar da Galileia, ele baixou muito porque as pessoas que vivem aí dependem muito desta água e há muita gente aí nessa região. O Mar da Galileia abastece, abebeira multidões. Aí nesse lugar, foi o lugar que Jesus escolheu para montar o seu quartel-general. Agora, compare essa gravura aí, essa imagem aí, com a primeira imagem que você viu. É impressionante porque nós vimos o infinito, nós vimos o universo, nós vimos galáxias, nós vimos coisas grandes e coisas altas. Olha para você ver aonde foi que o Filho de Deus passou a maior parte do seu tempo. Suponhamos que Jesus passou aí cerca de 3 anos, porque o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, não chegou a 4 anos. Mas suponhamos que Jesus passou aí cerca de 3 anos e meio. Praticamente todo o seu ministério, Jesus viveu nesta região. Jesus amava este lugar. Não sabemos, não entendemos por que Jesus amava tanto este lugar. Mas aí no Mar da Galileia, foi o lugar onde Jesus, ele andou sobre as águas. Aí no Mar da Galileia, foi que Jesus, ele multiplicou os peixes. Aliás, em Lucas 5, ele fez com que os pescadores tivessem aquela chamada a pesca milagrosa, que está em Lucas 5. Foi aí no Mar da Galileia que Jesus andou sobre as águas. Jesus amava este lugar. Jesus separou neste lugar homens e mulheres, pessoas que habitavam aí. Esse lugar é um lugar muito especial. Agora, pense bem, o Filho de Deus, esse Deus tão grande, tão poderoso, chamado Jesus, que morreu na cruz por nós, que deu por nós a nossa vida. Eu creio que ele olha assim e vê, agora, na sua majestade, no seu poder, ele deve olhar assim, puxa, olha onde foi que eu vivi por cerca de 3 anos e meio. Olha esse mar. Então, você sabe, Jesus ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele é tão... A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Só por esse nome aí, você pode ter uma ideia daquilo que Jesus é, do seu poder, da sua grandeza. Ele é Pai da eternidade. Incrível, não é? Você já imaginou Pai da eternidade? E a Bíblia fala de eternidade a eternidade. A eternidade, ela é dividida em várias eternidades. Então, Jesus é o Pai de toda a eternidade. Olha um lugarzinho tão pequeno, tão simples, tão humilde. Nós tivemos também no lugar, onde foi o lugar onde Jesus nasceu, em Belém. E lá a gruta onde Jesus nasceu, o lugar onde eles assinalaram, dizendo, aqui foi o lugar que nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes nós somos tão prepotentes, às vezes nós somos tão arrogantes. O homem hoje, ele ganha uns trocados e ele esquece Jesus. Ele compra um carro novo e ele esquece Jesus. Ele esquece os caminhos do Senhor. Ele passa num concurso, ele esquece do Senhor. O homem vai arranjando bens materiais, conquistando posição social, poder, ele vai conquistando coisas terrenas e ele vai esquecendo de Jesus. Agora eu quero te lembrar de uma coisa. Esse Jesus que andou no Mar da Galileia, esse Jesus que caminhou por essas montanhas aí, porque esse é o Mar da Galileia, esse Jesus é tão rico, tão poderoso. Você que é milionário, você que é empresário, você acha que não precisa de Jesus, um dia toda a sua riqueza vai passar, porque você não vai poder levar isso para o céu. Eu vou te dizer uma coisa, esse Jesus é tão grande, ele é tão poderoso, que esse Jesus, um dia, ele criou para nós, e nós vamos morar lá.
numa cidade chamada Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Você já ouviu de uma cidade onde as ruas são de ouro? E não é somente isso, diz que as portas são de pérolas, de uma só pérola, e os fundamentos de pedras preciosas. O Jesus que morou neste lugar. Então, este é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, aonde Jesus andou, talvez num barco como este, onde Jesus esteve com seus discípulos, aonde ele permaneceu grande parte de sua vida, digo, do seu ministério. E ali, ele ensinou os discípulos como pescar. Interessante, não é? Os discípulos eram profissionais na pescaria. Mas Jesus diz, olha, vocês tomaram uma surra do mar hoje, não foi? O mar deu de 10-0 em vocês, não foi? Vocês estão aí acabados, porque, olha, jogaram as redes, puxaram as redes, não pescaram nada, vão para casa vazio, não vão ter dinheiro para pagar as suas contas, para pagar a luz, o gás, o querosene ou o combustível da época, e vocês vão chegar em casa sem nada. Mas Jesus falou, olha, lança a rede novamente, pode lançar a rede. E eles lançaram. Pedro disse, Senhor, mas nós já pescamos, nós já fizemos tudo que nós sabíamos, tudo que nossos pais, os nossos antepassados nos ensinaram. Isso aqui foi passado de geração em geração. E Jesus disse, faça. Mas Pedro disse, Senhor, o Senhor está mandando, sob a tua palavra, sob o seu comando, sob a sua direção, nós vamos fazer. E a Bíblia diz que eles fizeram e colheram, assim, muitos peixes. E a Bíblia diz que o maior milagre, 2 milagres, era uma pesca com um grande cardume. E o segundo milagre é que, apesar dos peixes serem muitos e grandes, a rede não rasgou. Deus faz isso, só Jesus faz isso. E nós sabemos que Jesus disse para eles assim, olha, qual foi o mandamento que eu disse para vocês? Aí eles disseram certamente, Senhor, que a gente deixe isso aqui, olha, e vá ser pescadores de homens. Este é o Mar da Galileia. Este é o lugar aonde o Filho de Deus, aonde Jesus Cristo, onde ele andou por um barco como este aí. O Mar da Galileia é um lugar que entre as montanhas há caminhos aonde vêm ventos, e de vez em quando o vento vem com muita força, ele sacode essas águas e há tempestades, grandes tempestades. E foi aí nesse lugar, Jesus estava num barco como este, e ele estava dormindo na polpa de um barco como este, e os discípulos remando desesperados, pensando que Jesus ia morrer afogado. E finalmente acordaram Jesus e disseram, Senhor, não te des que pereçamos. Jesus levantou, e eu posso imaginar assim, Jesus levanta-se meio cansado, diz, mas vocês não têm fé mesmo, hein? Nem para me deixar dormir, e vocês mesmos poderiam repreender, resolver esse problema. Não, Senhor, isso aí é muito grande, esse negócio de tempestade não é com a gente não. E eu posso parafrasear, trazendo aqui para a nossa realidade, não é? Jesus levanta, passa a mão nos olhos, meio tonto de sono, olha para a tempestade, para os ventos, e diz assim, vocês não veem que eu estou dormindo, não? Fica quieto aí. Aí a tempestade, o vento diz, Senhor, desculpa, a gente não sabia que era o Senhor, perdão, gente, quieta, o mestre está ali, ele está dormindo, todo mundo quieto. A Bíblia diz que houve uma grande bonança, a criatura conhece o seu Criador, a Bíblia diz que o boi conhece a manjedoura, o seu dono, mas o meu povo não me conhece, é verdade. Isaías capítulo 1 fala sobre isto. E a criação, a natureza, ouve a voz do Senhor. Esse é um lugar muito especial.
É um lugar onde Jesus esteve. Esse é um dos lugares onde nós passeamos. É um dos nossos trajetos em Israel. É esse passeio aí, esse barco aí. Eu não sei se é o nosso, mas eu creio que não. Mas nós andamos num barco como este, creio que neste barco aí, ele está ali à disposição, e eu creio que com certeza, próximo ano você vai subir a Jerusalém conosco, você vai estar aí nesse barco, você vai estar conosco aí. Você vai ter o privilégio agora de ver algo muito especial. Essa imagem aí é uma imagem especial, porque, não sei se você pode perceber, há um V entre duas montanhas. Do meu lado aqui esquerdo, que seria o seu direito, talvez, do meu lado esquerdo há uma grande montanha. Dizem que é esta montanha onde as pessoas pegaram a Jesus e levaram para jogá-lo lá de cima, quando ele estava falando que ele era aquele que estava cumprindo na vida dele aquela palavra, quando ele pegou o rolo do livro. A Bíblia diz que pegaram-no e levaram para o despenhadeiro, para jogá-lo lá de cima. Dizem que foi aí, neste lugar, próximo a Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus, por um milagre, passou no meio deles. Eles não conseguiram tocar, fazer mal a Jesus. Mas nesse V aí, nessa parte aí, mais funda, embaixo, onde morrem as duas montanhas, da direita e da esquerda, dizem que ali é chamado Vale das Pombas. Quando Jesus vinha para Nazaré, para Galileia, ele passava exatamente aí neste lugar. E dizem que aí é chamado o lugar onde morava Maria de Madalena, ou Maria de Magdala. Dizem que aí, lá no fundo, não dá para ver, é chamado Magdala, Maria de Magdala. Se você entrar no nosso site, você vai ver ali uma foto que eu estou no Monte Sinai. Você vai clicar naquela foto e vai aparecer o jornal Tribuna Evangélica, e nós colocamos lá o local, a cidade onde morava Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou a cidade de Magdala. Então esse vale aí é chamado de o Vale das Pombas. É o lugar onde Jesus passava. É incrível você ver um lugar desse e saber que o nosso Senhor, Jesus, o Filho de Deus, passou naquele lugar. Quando eu estava ali, aquele homem que estava falando, o Ariel, o guia, nosso guia ali na terra, ele falou, eu falei, puxa, que vontade de ir ali, de parar, de acampar ali, de ver, puxa, de saber que Jesus passou, andou, passou para lá e para cá, quem sabe várias vezes, os pés de Jesus, o Criador das galáxias, o Criador do céu, o Criador da terra. Ele pisou ali. E dizem que do topo dessas montanhas ali, às vezes alguém estava pescando e alguém estava com uma luz, uma tocha lá em cima da montanha, e dava para ver lá embaixo. Quem estava pescando, quem estava no barco, dava para ver alguém lá em cima da montanha com uma tocha ou com uma luz. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo, da cama, ou não se pode esconder a luz. Isso é, a luz tem que estar em evidência, tem que estar lá em cima, tem que estar lá no topo da montanha, para que brilhe. A Bíblia diz que assim brilhe a vossa luz e o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Todas as lições que Jesus nos ensinou, ele nos ensinou nessa região ali. Parte do ensinamento de Jesus, bem ali nessa região, um pouco para cá, está o lugar onde Jesus multiplicou os pães. Aí próximo está a cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E um pouquinho antes, aí, retornando, tá? Aqui à minha esquerda, voltando, que seria a sua direita, está o chamado Monte das Bem-aventuranças, aonde está Mateus, capítulo 5, 6, 7, onde Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Então, ali está um lugar aonde nós pisamos, aonde nós andamos, o lugar onde o Criador dos céus e da terra, aonde
Ele colocou os seus pés. Eu espero que você depois reveja essas gravuras, essas imagens, porque são fortes, e você vai certamente imaginar a grandeza do nosso Deus. Como nosso Deus é grande, como nosso Deus é poderoso, como Jesus é especial. Nós temos Jesus, às vezes, como Jesus pequeno, como Jesus limitado. E hoje nós perdemos a nossa fé no Senhor. Há quantas pessoas estão perdendo a fé em Deus porque acham que Deus é pequeno? A mídia, a televisão, os meios de comunicação estão tentando arrancar do coração do povo de Deus aquela ideia de um Deus grande, de um Deus tremendo, de um Deus poderoso. Meu irmão, você só pode ficar firme se você pegar a palavra, se você olha para a palavra de Deus, e se você olha, examina a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai encher o seu coração. Mas se você olhar para esse Cristo que é aí não é verdade? O Cristo do cinema, o Cristo do Hollywood, o Cristo sabe? Você vai ficar fraco. O nosso Jesus é grande, o nosso Jesus é poderoso. O Cristo que está sendo passado aí nas pregações, ele é muito fraco, ele é muito pobre, ele é sem graça, sem vida. Esse é o cristianismo, o Cristo humano, não tem nada a ver conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele esteve um dia assim na terra. Ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele fez sinais, ele fez maravilhas, mas a Bíblia diz também que no terceiro dia ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. Hoje Jesus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é grande, e ele está assentado à destra do Pai. E ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus tem todo o poder. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus não recebeu poder. Ele recebeu todo o poder também. Mas a Bíblia diz assim: é-me dada toda a autoridade. Poder é limitado, autoridade é ilimitada. O poder de Jesus é ilimitado e a autoridade de Jesus é ilimitada. Pastor, qual é a diferença de poder e autoridade? Eu vou te mostrar o que seria autoridade. Uma certa vez eu estava em Bruxelas. Nós estávamos ali e estávamos atravessando uma rua. Era uma rua muito larga e muito movimentada. E ali, eu não sei se havia sinais, havia semáforo, mas quem estava controlando aquele sinal ali era uma mulher. Ela era policial. Eu achei era uma mulher simpática, não era uma mulher que tinha um corpo assim, que fazia halterofilismo. Eu não sei se ela sabia lutar jiu-jitsu, karatê, sabe, capoeira, esse negócio todo, tal. Senão ninguém ia mexer com ela, porque ela teria força. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa, ela tinha autoridade, porque ela tinha um cap na cabeça, ela tinha a farda, ela tinha o distintivo, ela tinha um apito, e com aquelas mãos, certamente que tinha ali o esmalte, e feita a cutícula, tinha certamente um anel, ou de noivado, uma aliança de casamento, aquelas mãos bem sensíveis, mãos femininas, com aqueles bracinhos. Quando a mulher fazia isto, ela parava todos os carros que vinham naquela direção e naquela direção, a sua direita e a sua esquerda, simplesmente estendendo aquelas mãos. Ela virava e dava sinal para que os carros viessem e eles vinham e passavam. Então, para isso acontecer, para que ela abrisse uma via, ela tinha que fechar a outra. E ela simplesmente levantava a mão, e quando ela levantava a mão, com o apito na boca, ela parava centenas de carros de uma só vez. Isso significa autoridade. Aquela mulher não tinha força. Aqueles motoristas ali se cismassem com ela, passava todo mundo em cima dela, a mulher ia virar patê de quê mesmo? Purê, patê, não sei de quê, não é verdade? Mas quem é o louco que atreveria a cruzar ou passar na frente daquela mulher? Porque ninguém ousava fazer isto. Quem iria respeitar uma mulher? Mas porque ela era uma autoridade. Porque quem questionasse a autoridade daquela mulher, o distintivo dela, por trás dela estava
o exército, a marinha, a aeronáutica, o corpo de bombeiro, estava o presidente, os ministros, todo, quem mexesse com aquela mulher estava literalmente perdido. Ela não tinha força, mas ela tinha autoridade. Eu nunca esqueço daquela mulher. Posso ver na minha cabeça ainda a maneira que ela estava vestida, e com aquelas mãos, na verdade, de mulher, estendia, parava à direita, à esquerda, e ela dizia, não abria a boca, simplesmente com um pequeno apito na boca, ela realmente parava todos aqueles carros, todos os motoristas tinham que pisar no freio, e entendia que simplesmente com um sinal, aquela mulher parava todo mundo. Aquele centurião, ele entendeu Jesus. Por isso que Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem que nem crente, nem judeu era. Ele era um gentio. Ele disse, ele estava, parece em Cafarnaum. Senhor, meu criado jaz em casa, doente, enfermo. Jesus diz, eu vou lá na sua casa. Eu vou lá repreender o mal, expulsar a doença e ele vai ficar curado. Ele, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mande apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Jesus disse assim, o quê? Jesus ficou impressionado, porque aquele homem, ele não estava olhando Jesus da forma que as pessoas olhavam. Ele disse, sim, mas me explica, por que você tem essa fé tão grande em mim? Ele disse, Senhor, é muito simples, eu sou um centurião. Eu sou uma autoridade. E quando eu digo para o meu soldado, faz isso, faz aquilo, todos eles me obedecem. Ou meu servo, faça isso ou aquilo, todos eles me obedecem. Então, em outras palavras, aquele homem diz assim, Senhor, o Senhor tem autoridade. O Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Criador dos céus, da terra, tem autoridade sobre doenças, pecados. O Senhor tem autoridade sobre a morte. O Senhor tem autoridade sobre tudo. Apenas diga assim, olha, doença, saia do criado deste homem. E Jesus disse, pode ir embora, que o seu criado está bem. E aquele homem foi, acreditou na palavra, e quando chegou perto da sua casa, os seus servos disseram, o seu criado já está bem. E perguntou, que horas ele ficou curado? E ele disse, a tal hora. E aquele homem disse, foi exatamente a hora que Jesus disse para ele, pode ir para casa, pois o seu criado sarará, o seu criado vai ficar bem. E aquele homem ficou impressionado, mas quem ficou impressionado, quem ficou assim, maravilhado, a expressão bíblica é essa, quem ficou maravilhado mesmo foi Jesus de ver a fé daquele homem. Então esse Jesus tão grande, tão poderoso, com todo o poder, e com toda a autoridade, não somente na terra, mas com todo o poder e com toda a autoridade no céu e na terra, que nós precisamos conhecer mais ainda, esse Jesus andou nesses lugares, tão simples, tão humilde, para deixar para mim, para você, o exemplo de que nosso tempo na terra é um tempo curto, passageiro, mas nos espera no futuro uma mansão celestial. E que no tempo que estivermos aqui nessa terra, nós temos que viver a vida que Cristo viveu. Uma vida de fé, uma vida de dependência no Senhor. Eu gostaria de orar por você, gostaria de pedir a Deus pela sua vida, para que Deus possa tocar a sua vida, para que Deus possa te fortalecer. Ore comigo nesta hora. Deus vai te abençoar. Deus vai tocar a sua vida agora. Deus vai mover. A Bíblia diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que nele esperam. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão agora sobre aqueles que precisam de um milagre, sobre aqueles que precisam, Pai, de maravilhas em suas vidas. Pai, eu peço a ti agora que o Senhor possa tocar, Pai, na vida daqueles que estão necessitados do poder do Senhor, da mão divina. Pai, nós vimos essas imagens tão fortes que mostram a grandeza do Senhor. A tua mão criou tudo isto. A tua mão criou os céus, criou a terra.
O Senhor é o Criador do universo. Mas apesar de tão grande, de tão poderoso, de tão maravilhoso, apesar de ter criado todas as coisas, Pai, o Senhor é um Deus que habitou entre nós. O Senhor tabernaculou entre nós. O Senhor morou, ó Pai, aqui na nossa terra. Ó Pai, dormiu numa cama, andou nesse chão, comeu a mesma comida que nós comemos, bebeu desta água que bebemos. Ó Pai, sentiu sono, cansaço, sentiu dor, sentiu enfado, sentiu, Pai, os sentimentos de um homem. Mas a Tua palavra diz que o Senhor fala que Jesus nunca pecou, nunca cometeu pecado, nunca saiu do centro da vontade de Deus. Pai, a Tua palavra diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ó Pai, que haja luz agora na vida, no coração de homens e mulheres que Te servem. Ó Pai, os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Que a luz de Cristo possa agora raiar no coração, na mente daqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Ó Pai, que eles possam se arrepender, porque nós sabemos que é chegado o reino dos céus. Tenha misericórdia do que sofre, tenha misericórdia do incrédulo, tenha misericórdia do aflito, do desesperado, do necessitado. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que precisam da bênção divina. Ó Pai, eu clamo a Ti nesta hora. Ó Deus, pedindo ao Senhor por aqueles que estão, Senhor, necessitando da misericórdia divina. Ó Pai, este programa foi levantado, Senhor, Oásis do Deus Vivo, com a finalidade de engrandecer o Teu nome. E a palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Abençoa nesta hora, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão esperando no Senhor o milagre, aqueles que estão esperando a misericórdia divina. Senhor, tenha misericórdia do aflito, do necessitado, do que está preso, do que está injustiçado, dos que caíram nas mãos de bandidos, sequestradores, assaltantes, aqueles que estão no desespero, aqueles que estão chorando, clamando a Ti por um milagre. Senhor, em nome de Jesus, Lord, my Jesus, Jesus Christ, we call You, Lord, we call upon Your name, we call upon the name of Jesus Christ, the great name, the power of Jesus Christ. Jesus, we call upon Your name. We lift up Your name, Lord. We call upon the name of Jesus Christ. Oh, Jesus, 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 we ask You that You may bless all those who are listening to our voice, wherever they are right now, that they may hear the word of God, that they may hear the word of Christ, the Bible, the teaching, Lord. We present before You men and women, children. Oh, we present the kids. We present the people before You, Lord. In the name of Jesus Christ, lift up all those who are, oh God, in prison. All those who are, oh Lord, lost in the alcohol, in the sin, in the drugs. Oh God, we present those people before You. All the nations. We present the church, the ministry, the pastors, all those who preach the gospel, the missionaries, wherever they are, Lord, we present them before You, and we ask You that You may bless them. Lord, we live in this place, in this simple place in the earth, oh Lord, so that You may dwell in the heart of the man. Oh God, thank You for the glory of God. Thank You for Jesus. Thank You for the blood of Jesus on the cross of the Calvary, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor que andou num lugar tão simples como este, Pai, no mar da Galileia, toca no coração aflito e necessitado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluias. Estamos no final do programa. Este é o programa Oásis do Deus Vivo. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Que Deus te abençoe. E na próxima semana, com a ajuda de Deus, estaremos
de volta com mais um programa. Shalom Ubrahá. Paz e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.